na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa mensagem matutina. Que Deus te abençoe e te guarde. Você que está saindo para o seu trabalho, tenha um dia abençoado. Você que está nos assistindo também, amém? Vamos orar pelo nosso caderno de oração. Cada dia a lista de pessoas precisando da intervenção de Deus aumenta. Mas estamos aí para fazer esse clamor. Amém, queridos? Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, para te pedir a Tua intervenção nessas vidas cujos nomes estão neste caderno. Senhor, Tu sabes das necessidades de cada um deles. Eles precisam de Ti. Cada um com a sua necessidade, seja uma enfermidade, seja um outro qualquer problema que os está angustiando, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem a resposta, o único que tem a resposta. Senhor da glória, Senhor, ora por todos eles. Ora também pela nossa nação brasileira, Pai. Que possamos ter uns governantes honestos que se dediquem a cuidar de tudo para o que eles foram eleitos, cuidar do povo, representar o povo, e, Senhor, que possam ter, ó Senhor, a sabedoria no que fazem. Oramos pela Ucrânia, aquele país que está em guerra, ó Senhor da glória, pela população que sofre, Pai. Assim oramos entregando em Tuas mãos. Seja conosco nessa reflexão e nos abençoa. É a oração que eu faço em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, hoje quero trazer um tema para vocês que vai falar exatamente sobre fé. Nós precisamos de fé, imagine, não é? Eu digo até, precisamos ter uma fé robusta. Essa palavra robusta a gente ouve muito, né? É um adjetivo de vigoroso, que possui força, de estrutura física muito forte e resistente, não é? Eu digo até, como o corpo humano, esse nosso corpo precisa de sangue que corre nas nossas veias, né? Para manter este corpo funcionando. Imagine se o sangue parar de correr nas nossas veias, esse corpo não tem como sobreviver. Então, vamos lá. Assim também o nosso homem espiritual necessita de fé para se manter de pé. Paulo, no fim da sua carreira, ele disse lá em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei ou completei a carreira, guardei a fé. Não é? A fé é a nossa força, porque tudo que fizermos precisa fazer com fé. A oração tem que ser com fé. Peça com fé, diz Tiago, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levado de um lado para o outro. Precisamos buscar de Deus essa força, né? Aí é que está. E agora vem a pergunta, como alimentarmos a nossa fé? Como? Quais são os ingredientes? Aonde eu consigo, não é? O que eu consigo para manter a nossa fé robusta, vigorosa, enfim, precisamos dela. Está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Agora, queridos,
para que essa fé esteja robusta em nós, é preciso que nós tenhamos uma vida voltada para as coisas de Deus. Nós vivemos num mundo cheio de entretenimento, cheio de distrações. E aí, como fugir disso, né? E estar nos pés do Senhor, orando, buscando a Deus no louvor, no congregarmos na casa de Deus. Porque se você não for na casa de Deus normalmente, porque você às vezes diz assim, hoje eu não vou porque amanhã eu tenho que trabalhar. Pois eu diria para você, vá hoje porque amanhã você tem que trabalhar. Porque a Bíblia é muito clara, lá está em Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você serão acrescentadas, o seu trabalho, a sua saúde, enfim, tudo que você precisa para ir bem, depende muito de você estar robusto, estar vivendo essa fé robusta. Quando eu leio lá em Lucas, no capítulo 18, ele conta a história daquela viúva, né? Que tinha uma necessidade, tinha lá um juiz que não temia nem ninguém, nem a nada, ele era aquele homem terrível, mas de tanto ela insistia, ele disse, eu vou atender essa mulher para ela parar de me perturbar. E o Senhor então faz uma pergunta no versículo 8, né? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Agora vem o final. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Queridos, é a fé que te liga a Deus, não é? Está lá no capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Se faltar fé no culto, a fé na adoração, a fé na pregação, como é que eu posso pregar a palavra de Deus se eu não tenho fé no que eu estou pregando? Não vai ter nenhum efeito. Para que essa palavra saia do vaso, do instrumento de Deus e produza efeito na pessoa que recebe a palavra, é preciso que ela seja pregada com fé. Nós temos aqui no capítulo 4 de Hebreus, acho muito interessante aqui, que você vê que quando o escritor, os Hebreus, fala, né, ele está exatamente se referindo ao Evangelho, né? Está aqui no capítulo 4, no versículo, deixa eu ver aqui, é o 2,4, né? Muito bem, deixa eu ver aqui, Hebreus, capítulo 2, né? Capítulo 4 mesmo. Aqui está, é o capítulo 4. Agora eu acertei. Capítulo 4. Olha só. Temamos, pois, que, porventura, deixando a promessa de entrar no seu repouso, parece que alguns de vós fiquem para trás. Agora vem o verso 2 de 4. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que ouviram. O pastor está pregando, a irmã está cantando. Como é gostoso quando nós ouvimos um hino desses hinos espirituais e nós vivemos aquele hino. E para vivermos aquele hino tem que ser pela fé. Quando o pastor está pregando, quando alguém está pregando e ministrando a palavra, se você não estiver ligado com fé, se alimentando daquela palavra, para ela gerar fé também no seu coração, porque pela fé você ouve e também fortalece a tua fé. Então aí está a palavra de Jesus. Digo que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Queridos, a palavra não vai ser tirada da nossa mão, mas a nossa fé, a nossa credibilidade nela, ela vai sendo minada, né, pelas modernidades. Mas isso não é para mim. Como alguém já disse, que a Bíblia precisa ser reinterpretada e adaptada, não é, às condições da humanidade do século presente. A Bíblia não vai nunca ser readaptada, a Bíblia não adapta nada. A Bíblia está exatamente para instruir o homem como ele deve viver na presença de Deus, para não perder a visão de Deus, nem deixar de valorizar as coisas de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, mas é preciso crer nela, não é? Então, se nós não crermos nela, eu vou lembrar sempre daquela parábola, não é? Que Jesus, não parábola, quando Jesus estava lá no capítulo 14,
do livro de Mateus, do verso 22 ao 33, nós lemos que Jesus mandou os discípulos irem à frente, eles pegaram o barco e foram. Jesus foi para o monte orar, e na quarta vigília Jesus vai encontrá-los. Jesus está andando sobre as águas. Então os discípulos, quando devia de ter uma penumbra, não é? Eles não discerniram, não enxergaram, não definiram quem era o cidadão que estava vindo na direção deles. Gritaram, é um fantasma. E Jesus disse, não tem mais, sou eu. E Pedro vai dizer essa palavra, se és tu mesmo, manda que eu vai ter contigo. E aí Jesus vai dar essa palavra para ele, né? Vem, né? E quando ele vai em direção ao Senhor, porque o vento estava forte, não é? Então diz o texto assim, mas sentindo, e Pedro descendo, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? A dúvida, irmãos, tira você de saborear a presença de Deus, seja na mensagem, seja no louvor, porque quando você está ouvindo um hino, os hinos estão aí para nos edificar, mas você tem que crer, não é? Então eu fico vendo às vezes hinos que nós cantamos nas igrejas e as pessoas cantam, mas não meditam, não faz com que aquele hino seja, vamos dizer assim, um lenitivo para ele. E hinos é para isso, ouvi-lo e deixar que aquelas letras trabalhem na sua vida, lhe sustente, lhe abençoe e lhe aumente a fé. Então eu fico vendo, né? O texto diz aqui que é o verso de número seguinte, diz assim, e quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximando-se os que estavam no barco, adoraram-no dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha, és verdadeiramente o Filho de Deus. É Deus que está conosco, que pode nos socorrer, mas é preciso que não tiremos os olhos de Jesus como Pedro fez. O vento bateu, quando a aflição bate, quando a dificuldade bate, quando as lutas nos sobrevêm, continuemos olhando para Jesus, como está em Hebreus, lá no capítulo 12 de Hebreus, não é? Nós começamos a ler o capítulo 12 de Hebreus, e o capítulo 12 de Hebreus ele é a continuação do 11, que diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora vem o verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu fecho com 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Amém, querido. Deus te abençoe, te dê um dia muito abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Amém? E nós agora queremos apenas te lembrar, não é? Te lembrar que hoje, ainda ao meio-dia, nós temos o clamor do meio-dia, né? E quem vai estar hoje nos trazendo o clamor vai ser o nosso obreiro Daniel, da igreja de Guarulhos, um homem que tem sido muito abençoado em suas palestras, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Não perca o clamor do meio-dia. 18 horas são as nossas irmãs com aquela palavra abençoada, mas às 16 horas nós temos a nossa mesa redonda, sempre trazendo boas instruções para todos nós. E eu espero, com a graça de Deus, que o nosso pastor Elci Santano hoje nos presenteie com aquele programa muito abençoado, que é uma audiência com Deus e você. Queridos, Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. E o pastor Gênesis, amanhã, às 9 horas da manhã, vai abrir o nosso estudo exatamente sobre o sentido da vida. Não, o sentido da vida, o que é a vida, não é? Muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que dê significado e sentido a ela. Temos muito material para vocês. Amanhã, 9 horas, eu te aguardo.
Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre do mal. Amém e amém. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor,